Olá, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais. Então, os mamíferos, de uma forma geral, eles nascem sem saber se virar. É diferente, por exemplo, das cobrinhas que já nascem se adaptando ali, né? Os primeiros dias já mordendo, já se defendendo. Os peixes, por exemplo, já nascem, se libertam dos pais, já vão, né, buscar alimento. Os mamíferos não, eles precisam muito dos pais. E por essa razão, os mamíferos são os animais vertebrados que têm menos filhotes para cuidar. Então, eles têm o cuidado parental. As aves também têm cuidado parental. Os répteis não demonstram tantos, não são todas as espécies que têm cuidado parental. E anfíbios, alguns têm, né, quando o macho carrega os ovos ali e tudo, mas principalmente peixes não têm cuidado parental, tá? Então, assim, basicamente essas são as informações necessárias a vocês. Quando trabalhar isso com os alunos, frisar a característica deles que favorece a vida deles, né? Por exemplo, se fosse pena, esse canguru, se ele tivesse o corpo coberto de pena ao invés de pelo, como seria? Como seria se ao invés de a Ectna, ao invés dela ter espinhos, ela tivesse escamas? Como seria se o cavalo tivesse penas ao invés de pelo? Né? É fazer a criança pensar que quando o animal tem certas características, é porque elas estão relacionadas aos seus hábitos de alimento, né, de vida, de hábito mesmo, né, o seu nicho ecológico. E fazer com que eles percebam que, por exemplo, as patinhas aqui da Ectna são curtas, diferente das patas do cavalo, porque elas são mais rasteiras, elas precisam caminhar rente à grama para se defender, para se camuflar, né? A camuflagem é uma técnica de se desviar do seu predador, ou também de capturar presas. Já o cavalo, se tivesse perninhas tão curtas assim, ele não iria conseguir se locomover por longas distâncias. As pernas do canguru são adaptadas para o hábito dele de saltitar, né? Se ele tivesse perninhas tão pequenas como a Ectna, por exemplo, ele não conseguiria se locomover da maneira como ele se locomove. Então, isso é coisas que vai fazer a criança perceber que o animal tem certas características que favorecem o seu hábito de locomoção, de reprodução e de vivência no ecossistema, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou passar para o próximo assunto. Eu vou sair do reino animal e dentro do reino animal agora a gente vai estudar um pouco mais sobre os sistemas. Pegando a escala evolutiva, os peixes têm boca, mas tem cloaca, não tem ânus, mas tem sistema digestivo. Os anfíbios também possuem sistema digestivo, mas ainda tem cloaca, tem boca e cloaca. Os pássaros também possuem sistema digestivo, nas aves. Possui, por exemplo, a moela, né, que é um estômago mecânico que vai fazer ainda o processamento, a quebra desse alimento, visto que as aves não têm dentes, elas possuem bico. Então, o bico ele vai quebrar de uma forma grosseira e a moela vai fazer a triturar esse alimento em fragmentos menores para facilitar a digestão. Isso já é, né, uma adaptação desse estômago aí. Então, essa moela é um estômago diferenciado que vai fazer o papel de dentes. Já os répteis, eles já possuem dentes, né, que faz essa trituração, e muito embora eles engulam o alimento bem grande. Os mamíferos, por sua vez, vão apresentar boca, sistema digestivo completo e ânus, né? Então, eles vão ter um orifício para excretar as fezes,
diferente do orifício que vai excretar a urina. E dentro do sistema digestivo, né, para que serve o sistema digestivo? É para obter os nutrientes necessários para obter energia, na verdade é para digerir os alimentos que eles ingerem para obter energia para fazer as suas funções vitais, né? Crescer, se desenvolver, reproduzir. E é isso que a gente vai estudar agora, a nutrição dos mamíferos, né? Vocês viram que uma boa parte do tempo os mamíferos eles tomam leite, mas depois eles precisam de adquirir outros nutrientes. O leite ele só vai manter esses seres vivos nutridos no os primeiros meses de vida. À medida que esse leite, né, vai depositando ali os componentes do cálcio no osso e esse osso vai se calcificando, vai ficando enrijecido, existe a necessidade de inserir novos alimentos, né, na alimentação dos mamíferos. Me refiro agora aos mamíferos, né, humanos aí. Pois bem, pessoal, falando então de nutrição, aqui, o organismo humano, né? O nosso organismo, nós, como eu disse, comemos, né, alimentos para obter energia necessária para a renovação de células, criação de novos tecidos, renovação dos órgãos, crescimento, desenvolvimento, reprodução. Então, somos heterotróficos, ou seja, obtemos o nosso alimento comendo outro ser vivo, como vocês viram lá na cadeia alimentar. E falar de cadeia alimentar, vamos falar de pirâmide alimentar. Quais são os nutrientes essenciais para que a gente se mantenha, né, saudável? Primeiro, água, carboidratos, que são as massas, os pães, né, trigos, derivados do trigo, derivados do milho, da mandioca, da batata, das batatas e tubérculos de forma geral. Depois, os lipídios, que são todas as fontes de gorduras, banhas, ou seja, a gordura que pode ser animal, né, o toicinho, o bacon, e pode ser vegetal, como os óleos, né, vegetais. Esses são os lipídios. E as proteínas, que pode ser de origem vegetal, né, como por exemplo, a gente tem alguns vegetais ricos em proteínas, como a quinoa ou a quinoa, muitas pessoas chamam de quinoa, o farelo de aveia. Proteína mesmo é mais de origem animal, como carnes, de forma geral, qualquer carne. Ovos são excelentes fontes de proteína, leites, tá? Esses são os nutrientes, que a gente chama de macronutrientes, que vão compor, vão servir de alimentos para o sistema digestivo, né? Fazer a digestão, obter energia para o nosso organismo funcionar. Então, os macronutrientes são carboidratos, proteínas, lipídios e água. Os micronutrientes são aqueles que a gente precisa numa quantidade menor. Está inserido nos vegetais, nas frutas, legumes, que são as vitaminas, as enzimas, são esses minerais presentes na água mineral, na água tratada, presentes nas folhas, ou seja, são aqueles nutrientes que a gente precisa numa quantidade menor para produzir aminoácidos, proteínas e fazer o metabolismo, né, funcionar de uma forma perfeita. Para que todos os órgãos funcionem de forma perfeita, os micronutrientes são essenciais. Muitas pessoas pensam que para obtê-los é necessário tomar vitamina, como eu disse anteriormente. Isso não é verdade. Uma alimentação equilibrada, balanceada, vai fornecer macronutrientes e micronutrientes essenciais à manutenção da saúde. Vocês verão que os livros didáticos geralmente relacionam esse assunto com os distúrbios alimentares, ou obesidade, ou desnutrição. Lembrando que obesos também são desnutridos, porque a palavra desnutrição se reporta
A pessoa que tem falta de algum nutriente no organismo, seja macronutriente, seja micronutriente. Então, os obesos, eles muitas das vezes têm carência de algum nutriente, eles podem ser desnutridos, tá? O distúrbio alimentar mesmo seria a obesidade, anorexia, tá? E as compulsões alimentares, no caso aí, as pessoas anorexas, às vezes elas desenvolvem anorexia por diminuir bastante a alimentação a ponto de quase não comer nada. E tem também a bulimia, né, que as pessoas comem e depois elas regurgitam o que comeram, né, elas induzem o vômito para vomitar e perder aqueles nutrientes e com isso manter-se magro. Vamos examinar então aí a nova pirâmide alimentar. O que tem de novo, professora? Primeiro, a pirâmide alimentar antiga, a base dela era os carboidratos. Hoje, observa que a base da nova pirâmide alimentar é o quê? Atividade física e água. Nós, seres vivos de uma forma geral, necessitamos muito de água. Sobretudo seres humanos. A gente tem que ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Frio também não te dá muita sede. E isso é perigoso, um quadro de desidratação. A desidratação é quando a pessoa está com uma quantidade muito baixa de água no organismo. Isso pode comprometer as funções metabólicas. Então, nessa pirâmide nova, nós temos, depois das atividades físicas e água, nós temos azeite. Os azeites, os óleos, né, vegetais ricos, como azeite, óleo de coco, esses lipídios, eles estavam lá no ápice da pirâmide alimentar, estavam lá em cima. À medida que você vai subindo, você vai diminuindo a ingestão dos alimentos. Então, agora, a ingestão desses lipídios está maior, né, orienta-se utilizá-los numa escala maior. Lipídios bons, tá? Não é aquele óleo de soja que a gente sabe muito bem que não favorece a saúde, visto que a maior parte da nossa soja é transgênica. Alimento transgênico ou geneticamente modificado pode, né, com o tempo, no futuro, provocar alterações também em nós. Então, o melhor mesmo é o óleo de oliva, é o azeite, aquele extra virgem, é o óleo de coco. Alimentos esses que estão muito caros, né, ultimamente. Aqui do lado de cá seria os cereais integrais. Esses cereais integrais são carboidratos, né, feito com trigo integral, fibras, são ricos em fibras. Demora muito mais para fazer a digestão, dá mais saciedade, né, e com isso você ingere, fica mais tempo sem comer, não vai te dar fome tão logo, como os outros que não são integrais, né? Então, não é que eles emagrecem, eles te deixam saciado por mais tempo, porque demora a fazer a digestão, são ricos em fibras, acumulam água e também, então, vai facilitar a formação do bolo fecal, né? Toda alimentação rica em fibra vai facilitar o excretas, né? Excretar as fezes. Aqui, depois, os vegetais, né? E as frutas vêm logo em seguida, seguidos dos legumes, né? E das verduras. E por fim, né? Nós temos as proteínas. Note que o ovo, o peixe, a carne, você precisa utilizá-los com moderação, né? E, por fim, os laticínios, que são mistura de proteína com gordura, mas é uma gordura boa, saudável. E, por fim, açúcares, as manteigas e a carne vermelha, né? Então, a carne vermelha, ela passa a ser o vilão. Antigamente, aqui era sorvetes, doces, guloseimas. E agora, a carne vermelha passa a estar, né, junto ali dos açúcares, dos refinados, né? Os alimentos refinados são aqueles industrializados, biscoito recheado,
wafer, esses alimentos ricos em açúcar, em sal, tá? Como refrigerante, por exemplo, né? Existem refrigerantes aí que, se fosse colocar a quantidade de açúcar e sal que eles têm em um copo, a pessoa não conseguiria tomar. Mas da forma como está dissolvido no refrigerante, ela toma e mais de um copo, né? Então, os problemas alimentares, câncer de estômago, distúrbios alimentares, obesidade que temos hoje na vida moderna, muito se dá por alimentos industrializados, né? Cereais refinados, ricos em excesso de sal, excesso de açúcar e conservantes, que são substâncias que não favorecem o bom funcionamento do organismo, tá? Então, basicamente é isso, a nova pirâmide. E aí, no decorrer de 1º ao 5º ano, a gente precisa trabalhar com os alunos os alimentos. Então, eu, quanto professora, sugiro vocês o seguinte: a educação infantil, ela começa a apresentar o mundo para a criança. É através da educação infantil que ela começa a conhecer as frutas, por exemplo, né? É muito comum a professora, no dia da banana, que tem, às vezes tem maçã na merenda, dá maçã, eles pintam, identificam que ela é da cor vermelha. É interessante relacionar para que serve. E como que você vai saber isso? É simples, tá? A gente identifica os alimentos pelas cores, porque pelas cores eles têm determinadas vitaminas, e determinadas vitaminas vão atuar no nosso corpo em determinados lugares. Por exemplo, a banana é rica em potássio. Potássio é um mineral que vai estar auxiliando aí nos movimentos, né? Vai evitar as câimbras, por isso que muitos jogadores de futebol ingerem a banana, né? Ela também dá saciedade. Por exemplo, limão, laranjas, alimentos de cor verde e alaranjados são ricos em vitamina C, que favorecem aí a fortalecimento do sistema imunológico. E evita que a pessoa fique doente, né? Esse sistema imunológico vai combater melhor os vírus que podem surgir, principalmente agora no outono e inverno. Então, quando o professor relaciona a fruta com o que ela faz de bom no corpo, geralmente a criança quer ter, ela quer obter, porque toda criança quer crescer e crescer saudável, crescer bonita, crescer inteligente. E é nessas falas, características, que a gente vai apresentando as frutas para elas e também legumes e verduras, né? É interessante desenvolver com elas práticas para que elas experimentem alimentos saudáveis, né? Por exemplo, nessa aula aqui, lúdica da educação infantil, eles levaram as verduras, auxiliaram a professora na construção, né? Descascaram ali com faquinha de serra, que não tem muito corte, ajudaram no preparo, viram o gênero textual de receita, que vai ingredientes, que vai modo de preparar, que vai ter a parte do rendimento. E muitas crianças aqui, às vezes, é o primeiro contato que elas têm com alimentos saudáveis, porque a família delas não tem esses costumes, ingerem muito alimentos processados, industrializados, fast food, e a criança não aprende a conhecer esses alimentos, acaba se tornando um adulto tal qual os pais, né? Ah, professora, o que tem de mal nisso? O que tem de mal é que no futuro, essas crianças, no futuro muito próximo, tá? Antes mesmo de chegar aos 20 anos, elas podem ter problemas de adultos, problemas de pessoas que se alimentaram mal, né? Na fase adulta ou na fase de criança, como, por exemplo, diabetes, obesidade, triglicerídeos altos, né? Problemas com colesterol alto, coisas que adultos que se alimentam de forma errada têm e crianças passaram a apresentar nos últimos anos, né, nas últimas décadas, por também seguir uma alimentação inadequada dos pais, né? Então, é importante ter uma vida saudável? Sim. Quanto mais saudável é a alimentação, mais saudável o indivíduo será, menos ele vai utilizar o serviço de saúde, menos doente ele ficará também,
né? E isso em todas as fases da vida. Não é só quanto adulto, não é só quanto criança, é em todas as fases da vida. Já é provado que pessoas que conciliam atividade física e alimentação saudável vivem mais, com mais qualidade de vida e são mais felizes, né? Então a gente precisa transmitir isso para as nossas crianças, para que elas eduquem os seus pais. Existem muitas crianças que aprenderam a comer verduras, frutas na escola e pedem aos seus pais para fazer, para comer. Às vezes ensinam os pais a comer. Isso é muito legal, tá? Então faz parte de nosso trabalho pedagógico, mostrar às crianças esse mundo natural, despertar nelas esse interesse de participar, de experimentar, né? A atividade física por meio da educação física, das brincadeiras, dos jogos e brincadeiras, a alimentação saudável por meio das aulas de ciências. Dessa forma, ela vai conhecendo o mundo ao seu redor, sabendo os melhores caminhos a seguir e desenvolvendo, né, de uma forma saudável, tá certo?